Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma classificação, a classificação institucional. Vem comigo aí de novo. Então, na classificação institucional, o que é que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. A gente vai ter 2 dígitos no primeiro grupo e 3 dígitos no segundo grupo. Isso já tem um nomezinho que é cobrado em prova. Então aqui a gente vai ter o órgão. E aqui a gente vai ter as unidades orçamentárias. Aí uma das coisas que a gente já vê em prova é o seguinte: professor, o que é unidade orçamentária? Eu já ouvi também o nome unidade gestora. Eu também já ouvi o nome unidade administrativa. Qual é a diferença disso aí? Porque isso é relevante para a análise que eu vou fazer com você aqui. Então preste atenção no que eu vou escrever aqui. Então a gente tem aqui unidade gestora. Aqui eu vou ter unidade orçamentária. E aqui eu vou ter unidade administrativa. Ok? O que é que eu posso te falar sobre unidade gestora? É qualquer unidade com capacidade de empenhar. Empenho é o estágio da despesa. Capacidade de empenho. Certo? Ou seja, tanto a unidade orçamentária quanto a administrativa são espécies, são subdivisões da unidade gestora. A unidade gestora é mais amplo o conceito. Então é qualquer capacidade, é qualquer unidade com capacidade de empenho. Tanto a unidade orçamentária quanto a unidade administrativa são capazes de fazer empenho. Então isso não é um critério para diferenciar a unidade orçamentária e administrativa, porque ambas empenham. Qual é o critério que eu vou usar para diferenciar a unidade orçamentária e administrativa? Simples. A unidade orçamentária, ela consta na LOA. E a administrativa não consta na LOA. O que mais a gente pode saber? Que dentro de uma unidade orçamentária, você vai ter uma ou mais unidades administrativas. E que uma unidade administrativa, necessariamente, ela está vinculada à unidade orçamentária. Então, é como se fosse isso aqui, ó. É como se você tivesse um conjunto aqui de unidade orçamentária. E dentro dessa unidade orçamentária, eu tenho diversas unidades administrativas. Ok? Eu tenho uma unidade orçamentária com várias unidades administrativas. E dentro dessa unidade orçamentária, eu tenho outras unidades orçamentárias. Aqui dentro eu tenho o órgão. Ou seja, um órgão, ele é composto de várias unidades orçamentárias, e várias unidades orçamentárias estão dentro, são compostas de unidades administrativas. Beleza? E por que eu estou te falando isso? Porque pode vir a seguinte pergunta na sua prova. Na classificação institucional, é possível se identificar as unidades administrativas? Sim ou não? Pausa e responda. Já vou direto. Resposta: não. Porque a classificação institucional, ela só serve para as unidades orçamentárias e para o órgão. Ela não está preocupada com unidade administrativa. Se você quiser identificar as unidades administrativas, você vai ter que entrar nos sistemas. Ou no sistema de planejamento e orçamento, ou no sistema de administração financeira. Mas, na própria LOA, você não consegue identificar as unidades administrativas. Certo? Ó, isso aqui não está na LOA. Isso aqui não está na LOA. Isso aqui, que é a unidade orçamentária, está na LOA. Tá bom? Isso aqui não está na LOA, isso aqui está na LOA. E o próprio conceito de unidade orçamentária é estar na LOA. E o próprio conceito de unidade administrativa é não estar na LOA. Primeira parte do conceito, eu acho que está bem desenvolvida. São 3 aspectos. Vimos o primeiro. Vamos agora para o segundo aspecto. Vou apagar aqui, tá? O segundo aspecto é o seguinte, que já caiu em prova. É querer saber se essas unidades orçamentárias e administrativas, elas são ou não representadas por órgãos que possuem estrutura física, certo, no mundo real. Ou seja,
que é que eu tenho para te dizer? Segunda dica, digamos assim. Nessa segunda dica, o que é que eu tenho para te dizer? Existem órgãos orçamentários. Existem órgãos orçamentários que não possuem estrutura administrativa. Aí eu vou usar um ótimo exemplo para você. Então, o melhor exemplo que eu tenho para te dar é esse aqui. Código, vamos colocar ele aqui, 90.000. O código 90.000, ele representa a reserva de contingência. A reserva de contingência, para fins de LOA, ela é um órgão orçamentário. Mas não existe no mundo real a reserva de contingência. Ela só existe na LOA. Ela só existe no sistema. Mas por ela ser muito importante, ela também é um órgão orçamentário. Em outras palavras, existem órgãos orçamentários que não possuem estrutura física, não possuem estrutura administrativa. E isso já foi cobrado em prova. E aí, esses órgãos que não possuem estrutura administrativa, eles são geridos por outros órgãos que possuem estrutura administrativa. Por exemplo, quem faz a gestão da reserva de contingência é o Ministério do Planejamento. É uma resposta. Mas o Ministério do Planejamento também está na LOA. Mas ele, apesar de estar na LOA, ele vai gerir um outro órgão orçamentário que não possui estrutura administrativa ou estrutura física. Tá bom? Essa é a segunda dica. E vamos para a terceira e última para encerrar a classificação institucional. Vamos agora para a terceira dica. Terceira dica. E vamos apagar aqui. Então, o que é que acontece? Algumas provas, certo? Mais especificamente de uma das bancas, e aqui eu vou ter que ser mais especialista, uma das bancas já cobrou isso aqui com mais rigor, certo? Duas, na verdade. Isso já foi cobrado, o que eu vou falar agora, já foi cobrado especificamente pela banca CESP e pela banca FCC. Isso não quer dizer que as outras bancas, ESAF e FGV, não possam cobrar. Porque se já cobrou de um jeito, a outra banca, geralmente, ela repete, até porque os examinadores, eles estão de conhecimento das bancas para serem contratados para elaborar questões. Então, o que é que acontece? Uma coisa que já caiu em prova é querer saber se o órgão ele pertence ao executivo, legislativo, judiciário. E aí você diz assim, poxa, será que eu vou ter que gravar todos os códigos? Porque isso aqui começa no código 01 e de repente ele vai até o código 99. E é verdade. Então o que é que eu vou te dizer? Eu vou dizer o seguinte, olha a terceira dica, para você saber se um órgão pertence ou não ao executivo, legislativo ou judiciário. Se o código ele começar no 01, 000 até 09, 999, certo? Se você tiver um órgão com essa numeração, é porque esse órgão ele pertence ao judiciário. Ok? Desculpa, judiciário não. Falha minha. Legislativo. Legislativo. Repetindo, do código 01 até o 0999, legislativo. Agora, próximo. Do código 10.000 até o código 19.999, certo? Aí sim, judiciário. E do código 20.000 em diante, do código 20.000 em diante, isso aqui vai ser do executivo. Ok? Executivo. Se você for fazer uma prova do Ministério Público ou da Defensoria Pública,
Ah, é bom você gravar os códigos. Eu, de cabeça agora, estou lembrando apenas do Ministério Público. Então, do Ministério Público, você tem dois códigos. Você tem o 34.000 e o 59.000. Esses dois códigos aqui são do Ministério Público da União. Tá bom? Uma outra dica é o seguinte. Essa classificação institucional, ela é obrigatória no caso da União, inclusive com esses códigos. No caso dos estados e municípios, essa classificação ela pode existir, só que, lógico que nos outros casos, você não vai ter todos esses códigos. Por exemplo, nos municípios, você não tem judiciário, então você já não vai seguir esses códigos. Tá bom? Então é só para você ter essa atenção. A classificação institucional, do jeito que eu estou apresentando aqui, é uma classificação obrigatória e ipsilitem para a União. Para os estados e municípios, não. É a mesma coisa. A classificação por esfera orçamentária, ela é obrigatória para os estados e municípios. Mas não necessariamente os estados e municípios têm que usar o código 10, 20 ou 30. Mas por que eu estou falando isso? Porque algumas classificações, pessoal, algumas apenas, os estados e municípios têm que usar exatamente a mesma classificação que for fechada pela União. A mesma. Não é o caso dessas duas primeiras. A classificação por esfera deve existir, mas não necessariamente com os códigos. A institucional não é obrigatória, certo? Para os estados e municípios não existe essa regra. E caso eles queiram usar, não necessariamente precisa ter 5 dígitos. E não necessariamente precisa usar esses códigos aqui. Isso aqui são códigos da União. Isso é importante para você saber. Daqui a pouco a gente vai apresentar algumas classificações que tem que ser seguida à risca. Não pode desviar 1 centímetro, 1 milímetro para a direita. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente encerra aqui a classificação institucional. Mas antes, vamos dar uma passadinha rápida aqui nos slides. Então, a classificação institucional. Como eu falei, você tem aqui os órgãos orçamentários, a unidade orçamentária. Esses órgãos aqui não possuem estrutura administrativa, 71.000, 73, 74, 75 e 90. Certo? E é isso. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra aqui a classificação institucional. Fiquem com Deus e até a próxima classificação.